Quando eu decidi que eu queria fazer essa viagem, primeira coisa eu já pensei que eu gostaria de programar um roteiro. E eu comecei a estudar muito a respeito, porque eu não tinha a menor bagagem sobre isso, eu não sabia nada, gente. Por onde começar, como é que faz. Aí eu cheguei nessas minhas pesquisas na Viajante Sincera, que é uma pessoa maravilhosa, assim, tanto ela como o conteúdo dela. Eu gostei e acabei me inscrevendo no Plano V, que é um curso dela que tu aprende o passo a passo. Nem eu imaginava o quanto completo seria esse curso. E fez toda a diferença eu ter entrado no curso, porque ele já se pagou na nossa compra da passagem, quando a gente, usando uma estratégia que ela ensina, a gente economizou, né, nas duas passagens, R$ 1.100. Agradeço muito a Mari, que fez diferença nessa viagem. Fala galera, beleza? Aqui é o Guilherme, vim dar um rápido depoimento sobre o Plano V. Com as estratégias dele você vai conseguir economizar desde tempo até o dinheiro, tudo. Vai aprender várias coisas, táticas, de fazer uma viagem melhor. O módulo ali que eu mais senti importante ali foi o roteiro na palma da mão, onde eu consegui marcar todos os pontos ali que eu queria visitar. Assim eu economizo tempo, dinheiro, vejo o que eu quero fazer. Tenho economizado na minha viagem dinheiro com passagens aéreas, tickets de ônibus, de trem e também alimentação, que é o mais importante, que não é barato aqui não. E para provar para vocês, eu nunca tinha saído do Brasil. Estou aqui de frente ao Coliseu, era um sonho meu visitar esse lugar. Então invistam no Plano V. Depois do Plano V eu consegui ir para Holanda, Amsterdã, Milão na Itália, estou aqui em Roma e estou com passagem marcada para Londres na Inglaterra. Então é isso galera, vale muito a pena investir em você, beleza? Aí, maravilha de lugar. Tamo junto, valeu Mari, valeu Felipe. Meu nome é Sônia e há quase 3 meses eu adquiri o plano da Viajante Sincera. Sabia que eram muitos módulos, que atendia muita coisa que ia me fazer viajar mais, pagando menos. Para mim foi muito mais do que isso, foi uma grata surpresa. Realmente eu adquiri um produto de duas pessoas que se importam com quem eles vendem o curso. Eles se reúnem com os inscritos, esclarecendo dúvidas de viagem, de investimentos, fazem esses encontros super produtivos e hoje foi um deles, com o João, que é um consultor financeiro. Foi um encontro super rico de 3 horas de duração. É um curso que eu recomendo. Sinto muito contente em tê-lo adquirido. Não são só aquelas aulas, ainda tem um plus. Olha, nesse momento eu estou aqui realizando um sonho que, graças ao Plano B e a toda a sua paciência, os conhecimentos que você transmite, foi possível realizar. Eu estou vindo de uma viagem, é a minha segunda lua de mel com meu esposo, e a gente está vindo de uma viagem nesse momento de Nice, na França, na Costa Azul da França, e hoje estamos aqui em Santorini, mais precisamente aqui no centrinho de Fira. E eu não podia deixar de te agradecer, principalmente porque eu nunca esqueço de uma frase que você disse, que o céu é o limite, realmente o céu é o limite. Essa é uma viagem que eu sempre sonhei, o conhecimento que eu tive, mas fazendo o Plano V me permitiu realizar. Obrigado de coração. Eita, que essa contagem regressiva é de milhões. É uma na Grécia, o outro em Roma, a outra mostrando hospedagem gratuita no Porto, né? Que ela falou lá que ela pagou um total de R$ 0, você viu? Ela mostrando o apartamentão que ela ficou lá no Porto, em Portugal, de graça. Que mais? Gente, é assim. A gente só trabalha com este nível. E é nada menos que isso que eu espero de você, que agora está participando aqui do nosso curso gratuito, já é minha aluna, meu aluno. Eu exijo um vídeo desse chegando na minha mesa o quanto antes, tá? Você lá fazendo aquela viagem internacional que você tanto queria, economizando uma grana e fazendo tudo com conforto e do seu jeitinho, do jeito que você merece. Para isso, parabéns, você já está aqui na aula 2.
Se você perdeu a aula 1, volte lá e assista, que ela vai estar disponível até domingo, se eu não me engano, equipe. Domingo ou segunda, não sei, gente. Domingo, a equipe falou domingo. Então ela está disponível, corre lá para você assistir, porque é essencial que você não pule nenhuma etapa para o seu planejamento ficar redondinho, não faltar nada. E o que é que nós temos para hoje? Já pegou papel e caneta? Já avisou a família que não quer perturbação na cabeça? Que você está focado aqui, focado nas suas viagens? Já desativou aí o WhatsApp, que o povo fica mandando memes fora de hora? Já? Então, beleza. E outra coisa, eu deixei dever de casa na aula 1, hein? Se você fez o dever de casa, é para você estar o quê? Já saber quanto vai custar a sua viagem, já está com seu dinheiro investido, trabalhando para você, é o mínimo que eu espero. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais, aqui vai se aprofundar nas estratégias para você economizar. Então, a promessa toda, né, que eu te chamei aqui para esse evento é o quê? Estratégias de economia para a sua viagem internacional, mesmo em alta temporada, e é isso que a gente está entregando desde a aula 1 e vamos continuar entregando hoje. Hoje, especialmente, peraí, gente, eu tenho um problema aqui para passar o negócio. Pronto. Hoje a gente vai se aprofundar. Na primeira aula a gente falou mais sobre planejamento, não foi? E hoje a gente vai mostrar um pouco mais de estratégias. Quanto mais estratégias você conhecer, mais você vai economizar e mais você vai viajar. Eu quero que você saia desse evento com isso em mente, tá? Que não vai ser uma dica de viagem rasa que você vai ver lá no Instagram de 1 minuto que vai te fazer viajar mais, infelizmente. Se fosse assim, tava o Brasil inteiro viajando, o tempo todo, porque a gente fica no Instagram horas vendo coisa de viagem, não fica? Não é isso. Você precisa de planejamento e de várias estratégias, várias cartas na manga. E se você está comprometido ou comprometido com isso, coloca aí a nossa hashtag eu vou até o fim. Se depender de mim, eu vou até o fim. Não é Engenheiros do Havaí? Já nos ensinou. Então coloca aí, vamos subir essa hashtag, que realmente a diferença entre essas pessoas que você conheceu agora, que são nossos alunos, e as pessoas que não viajam, que não conseguem tirar uma viagem do papel, que ficam só imaginando, é ir até o fim no planejamento. É não deixar para depois, é não deixar a ponta solta e ter estratégia. Certo? Certíssimo. O nosso cronograma está rolando. Tira aí seu print caso você não tenha tirado ainda. Aula 1 já foi, tá? Pode assistir até domingo. Aula 2 começa neste minuto, neste segundo. Temos aula 3 e aula 4, sexta e domingo. Então imagina você pegar 4 horinhas da sua preciosa semana aqui, com 4 horas, você aprender planejamento e estratégia para viajar mais e melhor para onde você quiser. Tá bom ou não tá? 4 horinhas? Vai até segunda mesmo. Vai até segunda? Ué, como assim vai até segunda? A produção tá falando coisas aqui. É porque a 4 é domingo e a gente vai dar um tempinho mais pra todo mundo. Ah, ver. tá. Faz sentido. Ok, a produção falou aqui que vai até segunda, tá? Você pode assistir essas 4 aulas até segunda, mas o ideal é você estar aqui no momento que a gente libera para você já pegar tudo em primeira mão. Hoje não, na aula 1 nós falamos dos erros que te impedem de viajar em alta temporada e como driblar esses erros. Falamos de destino, da escolha do destino, do dinheiro e do roteiro e como isso é fundamental. Essas devem ser as primeiras coisas que você tem que pensar na hora do planejamento da sua viagem. Não vou me aprofundar porque eu já dei uma aula inteira sobre isso, mas o que nós aprendemos principalmente é que não se deve começar pela passagem aérea. Não se deve começar pela passagem aérea. Por quê? Quando você começa pela passagem aérea, você trava todo o seu roteiro, principalmente quem compra ida e volta para o mesmo lugar, travou o roteiro, tá? 2, você às vezes compra uma passagem barata, mas o destino lá é muito caro, então não adianta o que você economizou. Você tem que saber primeiro quanto custa tudo lá, depois você compra a passagem, né? E o roteiro vai ser fundamental para que você organize o seu tempo, e organizando o seu tempo você vai economizar muito dinheiro. Já falei isso tudo lá. Então, se você hoje, até o dia de hoje, você começava a sua viagem internacional pela passagem aérea, assista a aula 1 para entender por que você não deve fazer isso. E também falei com vocês na aula 1 sobre
a nossa escada, né? Se você está aqui agora no Economize Viajando em Alta Temporada, que é o nosso curso gratuito, nós temos o Passagens Aéreas Descomplicadas, que é um curso só focado em estratégias de passagem aérea, e temos o Plano V com inscrições fechadas, porém, vou me repetir e vou fazer outro sorteio hoje. Vai sair mais uma bolsa de estudos do Plano V, e até o final eu conto qual vai ser a maracutaia que a gente vai fazer hoje, tá? Então fica até o final para você concorrer a uma bolsa no nosso curso completo, que realmente transforma a vida das pessoas, e a gente tem muito orgulho e muita responsabilidade, né, de tudo que a gente coloca lá, porque a gente sabe que as pessoas pegam essa informação que a gente coloca lá e usam para realizar uma viagem internacional, que é uma coisa bem séria. Então a gente fica muito feliz quando vê a galera viajando e mandando vídeo pra gente, porque é a prova de que o nosso trabalho realmente é eficaz. Então hoje você vai ter a chance de entrar para essa turma aí de graça. Loucura, loucura, loucura. Agora vamos à nossa aula 2. Daqui a pouco vocês começam aí. Fala logo, tá enrolando. Ô povo sem paciência, se acalmem. Ó, gente, hoje você vai precisar muito de papel e caneta e muito da sua mente descansada, porque o que eu vou te mostrar aqui talvez dê uma bugada na sua cabeça. Eu mesmo que sou de humanos, para explicar isso, eu treino e penso. Eu sou professora por formação, né? Então, didática é parte dos meus estudos, né? Didática e metodologia. Então, eu procurei trazer coisas que não são rasas, são complexas, mas da forma mais didática possível. Mas eu preciso muito da sua atenção plena nessa aula, porque senão você vai se perder, tá? E eu mesma também tenho esse risco. Então, nós vamos aqui, ó, todo mundo, ninguém solta da mão de ninguém, que vai dar certo. Vou te mostrar hoje estratégias de passagem e hospedagem que vão desbloquear suas viagens em alta temporada. Por quê? As estratégias que eu vou te mostrar aqui funcionam independente da época do ano. Então, se você está deixando de viajar por causa dos preços da alta temporada, hoje eu vou te oferecer opções, tá? Mas esteja comigo com muita atenção até o final. Opção 1, hospedagem. O que eu te prometi na aula passada? Eu falei o seguinte, que uma hospedagem em Paris por R$ 858 à noite é o valor normal ali do Airbnb. Uma hospedagem, gente, que não seja um cativeiro, tá? Porque você vai achar mais barato que isso? Vai achar. Mas eu não quero não, obrigada, tá? Nem hostel, porque eu acho que não é mais a nossa pegada, né? Ficar em hostel, dividir lá, ficar num quarto com 20 pessoas, que cada hora entra um, sai um. Já tive esse momento? Já quando eu era uma jovem menina. Hoje eu sou uma jovem senhora, não dá mais não. Então, uma hospedagem de qualidade para você, para sua família, no Airbnb, é esse preço. O que eu falei? Que eu falei? Que eu ia te mostrar como conseguir uma hospedagem com o mesmo padrão, pagando R$0 na diária. Eu não falei isso? Falei, gente. Agora tem que provar o que eu falei, porque senão vocês me trucidam aqui. Eu falo, prometeu o negócio e não tá entregando, salafrária, sabia que evento gratuito não valia de nada. Ih, vão me destruir na internet. Socorro. Então aqui eu trago para vocês uma hospedagem com o mesmo padrão, tá? Que eu tirei de uma outra plataforma, não é do Airbnb, já vou falar qual é, se acalmem. E essa hospedagem, a gente consegue ficar nessa hospedagem pagando R$0 na diária. Como é que funciona? Se eu entrar lá nessa plataforma, quando eu abrir o mapa, vai ter isso tudo de hospedagem em Paris. Isso aqui é recente, tá? Que eu tirei esse print para poder montar aqui a apresentação. Então, esse print é super recente. Então, se eu abrir lá o mapa de Paris, tem isso tudo de hospedagem com diárias zeradas lá em Paris nesse momento, tá? Pode ser que de um dia para o outro mude isso, tá? Que o pessoal vai tirando e vai colocando igual Airbnb. Mas tem isso tudo aqui de opção. E quando eu clico lá, eu escolho a minha hospedagem, tá? Escolhi uma, cliquei uma lá, mais na área central. O que vai acontecer? Que é esse exemplo aqui que eu peguei. Vai estar lá um número, 75 GP por noite. Aí você vai falar assim, GP, gente, que moeda é essa? Que raio de moeda é? Moeda nova? É libra esterlina? O que é isso, GP? Aí você já vai ficar meio assim, né? Você fala, é golpe, corre. Não, GP são guest points.
Se a gente traduzir, seria pontos do... não é do anfitrião, do hóspede. Obrigada. Meu ponto hoje, vocês estão vendo? Meu ponto tá maravilhoso. Do hóspede. Isso é porque eu trabalhei 15 anos como professora de inglês, tá? Mas é assim, conhecimento que a gente não usa, a gente deleta, né? Porque senão não cabe tudo aqui. Agora aqui é só conhecimento de viagem. De inglês, foi. Então, são pontos do hóspede. Aí você fala, que pontos de... de ponto é isso? E eu vou te explicar agora exatamente o que é isso. Essa plataforma, quando você entra, tá? Você se cadastra lá gratuitamente. E aí, você faz seu cadastro, você ganha um tanto de pontos. Aí você você compartilha essa plataforma com outra pessoa, você ganha mais um tanto de pontos. E aí você pode ir ganhando vários pontos, dependendo do que você vai completando lá, de cadastro, de recomendação, de várias coisas. Até o momento não saiu nenhum dinheiro do seu bolso, tá? Você vai ganhar. Eu fiz isso, tá? Eu entrei nessa plataforma lá de graça, não paguei nada. E olha quantos pontos eu tenho. Vou botar aqui. Eu juntei, só de ir compartilhando, né? Compartilhando e completando e tal, 1.450 pontos. Eu juntei lá. Tá? Não saiu nenhum dinheiro do meu bolso. Isso que eu quero mostrar pra vocês. E só fazendo essas coisas. E eu não... e com esses 1.450 pontos, se eu for ficar nessa casa aqui em Paris, se eu quiser, amanhã, essa casa está disponível. Eu falo lá com a senhora, como é que é o nome dela? Pascale. Dona Pascale, senhora. Estou aqui com 1.450 pontos. Eu quero ficar nessa casa aí, que você colocou disponível. São 75 por noite. Eu posso ficar 19 noites na casa desta senhora. Ela não vai estar em casa, tá, gente? Deixa claro. Ela não vai estar em casa. É tipo Airbnb mesmo. A casa está vazia, está toda preparada para me receber. Eu posso ficar 19 noites lá, gente. Só com esses pontos que eu juntei, sem fazer nada, tá? Mas qual é a mágica? Qual é essa plataforma? Vamos falar sobre ela. É o Home Exchange, tá? Então, eu posso entrar em contato lá com a dona Pascale e falar, olha, eu vou ficar 19 noites na sua casa. Ela fala, ok. Ou ela fala, não, só tem 5 noites disponíveis, porque nas outras 5 vem outra pessoa, ou eu que vou ficar na casa. Como é que é o Home Exchange? É a troca de casas, tá? Se a gente for traduzir ali ao pé da letra. Porém, eu não preciso ir para a casa dela e ela vir para minha casa. Isso não é necessário. Eu só preciso ter pontos suficientes para ficar as noites que eu quero na casa dela. Por isso tem um sistema de pontuação. Aí você vai falar, peraí, Mari, mas é troca de casa, mas um não fica na casa do outro? Não, não fica. Mas, o que acontece? Quando você coloca a sua casa à disposição, tá? Você ganha muito mais pontos, obviamente. Então, se eu tivesse colocado a minha casa aqui, ó, à disposição lá na plataforma, eu teria muito mais pontos que isso. Por quê? Porque a plataforma precisa de casas. E com esse sistema, as pessoas vão juntando pontos e com esses pontos elas vão ficando umas nas casas das outras. Gente, para você que já tá pensando, eu não vou para a casa dos outros, então você não pode ir para Airbnb nunca. Porque é exatamente a mesma coisa. A diferença é que o Airbnb você vai pagar com dinheiro e aqui você vai pagar com pontos, tá? Mari, se eu não quiser receber ninguém na minha casa, olha aí o meu exemplo, eu não recebi nunca ninguém na minha casa nem tá lá, tá? Mas o que acontece? As pessoas tomam tanto gosto por isso que elas falam, cara, eu vou botar minha casa, porque eu vou ganhar tantos pontos que eu vou poder ir para onde eu quiser, qualquer época do ano, sem ter que pagar nada por hospedagem. Entende? É muito inteligente, é muito inteligente. E claro, tá, gente? Questão de segurança, que no Brasil é medo de tudo, né? Ah, mas vão vir para minha casa e vão roubar e vai não sei o quê. Mesma coisa que Airbnb. Se você coloca a sua casa no Airbnb, é a mesma coisa, não tem diferença. E claro, essa plataforma tem todo um sistema, né? Que você vai ter todos os seus dados muito aprofundados, tem os seguros lá dela. Então, não é esse tipo de hospedagem que vai um para casa do outro e fica uma loucura. Não, é uma coisa muito organizada
e que já está aí no mercado há muitos anos. Por que que no Brasil as pessoas não falam sobre isso? Porque aqui a gente tem a cultura do medo, as pessoas têm medo de tudo, tá? Mas, você tá vendo que tem um valor aí na tela, né? R$ 1.125,40. Que valor é esse, então, que eu tenho que pagar, Mariana? Esse é o valor da anuidade dessa plataforma. Por quê? Gente, imagina se essa plataforma fosse 100% gratuita. Qual tipo de controle eles iam ter, né? Ia virar a farra do boi. Então, não. Eles cobram uma anuidade de R$ 175 por ano para você usar esse serviço. Mas você não vai pagar nada, nenhum dinheiro na diária. Portanto, eu falei para você que era pagando 0 na diária, não é? Pagando 0 na diária. Vai pagar R$ 0 na diária. Você vai pagar a anuidade. Que você, com essa anuidade, você pode ficar em casas ilimitadas o ano inteiro. Então, se você quiser parar de pagar aluguel, pagar os R$ 1.125,40 e passar 365 dias do ano, um em cada casa, você pode. Por quê? É ilimitado o uso, desde que você tenha os pontos lá, né? Você tem que acumular os pontos. E aí você tem que ver lá na plataforma. Aqui eu não consigo me aprofundar, né, gente? Porque eu tenho que falar sobre hospedagem, sobre passagem, tem que, né? Muita coisa. Mas a gente tem um treinamento só sobre isso. Porque é muito maravilhoso. E não existe, é o que eu falo, não existe economia superior. Você pode me mostrar qualquer exemplo. Qualquer exemplo. Passagem aérea, milhas, câmbio, qualquer exemplo. Não existe economia maior do que a hospedagem gratuita. Não existe, tá? Vou dar aqui, vou mostrar. Para quem fala, mas eu tenho que pagar 1.000 e pouco. Eu acho caro. R$ 1.125,40 não paga nem 2 noites em Paris. Olha ali o valor da diária. Imagina você pagar isso para ter um ano. Você pode se hospedar em Paris um ano. Entende? Quanto o conhecimento vai te fazer economizar? Eu não estou falando aqui de R$2, gente. Eu estou falando de milhares de reais de economia. Então, anote aí. Anote que essa estratégia, desde que você faça, né, ela sabendo o que está fazendo. E como eu falei, aqui eu estou te mostrando o pulo do gato. Depois, você não vai fazer isso agora, mas depois você vai entrar lá na plataforma, você vai ver, você vai matar sua curiosidade. Você vai ver que ela tá toda em inglês. Você vai ficar meio perdida, não sabe por onde começar. Normal, quando a gente nunca fez uma coisa. Mas o importante é a gente ter esse conhecimento pra gente usar quando for necessário. Talvez você nem tenha pensado nisso para sua próxima viagem. Talvez você já tenha até hotel reservado. Aí eu botei a pulguinha aí atrás da sua orelha. Às vezes, o que você faz? Você diminui umas 2 noites lá do hotel e fala, vou experimentar esse negócio aí, vou botar o pezinho na água. Vou fazer 2 noites desse tipo de hospedagem, só para eu ver como é que é. Aí, o que vai acontecer? O bicho vai te morder e você não vai querer outra vida. Mas eu te garanto que você não vai querer outra vida, não. Não vai querer. E aí, vou falar por mim. Porque eu fui mordida por este bicho. Ano passado, a gente estava com o nosso visto americano para vencer, né? 10 anos de visto e estava quase vencendo. Aí eu falei, quer saber? Vamos lá para a gente usar esse visto caríssimo. Vamos lá para Disney, Orlando. Aí entrei lá nas hospedagens gratuitas, que eu não sou boba nem nada. Hospedagem nos Estados Unidos, sim, em Paris, é R$800 a diária. Nos Estados Unidos é 1.000, tá? Pra você ter uma casa inteira pra você, R$1.000. Em Orlando? Sem dúvida, pode abrir o Airbnb aí e ver, R$1.000 a diária. Aí entrei lá nas hospedagens gratuitas, e não foi essa plataforma, foi uma outra. Entrei lá, falei, boy, tem aqui 15 dias em Orlando. Eu precisava de 15 dias em Orlando? Não precisava. Porque Disney, parques, às vezes em uma semana você faz os parques que você quer. Orlando é isso, né? Basicamente. Outlet ali, eu também não sou muito nem eu nem boy de sair comprando coisa. Fomos, gente, 15 dias ficamos. Nessa primeira casa que você tá vendo aí, tá até a data, 18 de julho a 2 de agosto.
Fiquei 15 dias na casa. Uma casa completa só pra mim, tal, boy. Aí eu falei, pô, boy, a gente trabalha online, né? Eu e ele. Aí, assim, e agora? A gente vai pra outro lugar ou continua aqui? Aí entrei lá na plataforma, vi mais outra casa. Você viu ali, ó, do dia 2 pro dia 3. Outra. Gente, nessa brincadeira... Porque eu não tava pagando. É muito mais barato eu ficar fazendo isso do que eu ir para um outro lugar, que às vezes não tem, né? Que eu não teria. Ou eu pagar aluguel, entendeu? Então eu falei, cara, vamos ficar aí. A gente pode ficar nos Estados Unidos 6 meses? Falei, vamos ficar aí. Gente, nessa brincadeira, olha quanto tempo que eu fiquei nos Estados Unidos. 74 dias. Se for, né, considerando que é R$1.000 cada diária, eu economizei R$74.000. Sabe quando que eu passaria 74 dias nos Estados Unidos? Se eu tivesse que pagar esse valor? Nunca. Nunca. Porque eu sou mão de vaca, eu sou suvina. Então eu sou obrigada a saber estratégias para economizar, senão eu não vou viajar, porque eu tenho pena de dar R$1.000 numa diária, eu tenho pena do meu dinheiro. Entendeu? E enquanto isso, o meu dinheiro ficou onde? Rendendo lindamente. E pelo fato de eu estar nessas casas, eu tinha o quê? Cozinha. Teve uma dessas casas que, se eu contar, as pessoas não acreditam, mas está tudo registrado lá no Instagram. A dona deixou o carro dela com a gente. Ela falou, usa aí o carro, que a gente vai viajar, não vou usar. Eu fiquei olhando assim pra cara dela, falei, senhora? Aí eu falei, como é que a gente faz com pedágio? Ela, não tem problema não, já tá tudo. Falei, senhora, a senhora está bem? Está com febre? Gente, é muito louco. Eu só acredito porque eu vivi isso. E a minha mãe, quando eu comecei a postar, ela me ligou. Falou, Mariana, que negócio é esse? Isso aí é lícito? O que você tá fazendo aí na casa dos outros? Eu falei, mãe... Eu expliquei pra ela que existe. Ela falou, olha, eu só acredito que isso existe porque é você que tá fazendo. Porque se outra pessoa me falasse, eu não ia acreditar. Eu falei, pois é. Aí 74 dias fiquei eu lá. E só vim embora por quê? Porque veio o furacão, lembra do furacão que veio? E aí eu, né, fiquei tensa, a gente se pirulitou. Mas se não, minha filha, tava lá até hoje não, né? Mas 6 meses de visto, eu ia ficando lá. Por quê? Olha quanta coisa eu conheci com o tempo que eu tava lá. Disney, Universal, fui parar na NASA, porque tinha uma casa lá que era perto da NASA. Fui lá pro Cabo Canaveral. Foi maravilhoso. Aí depois eu fui para uma casa na outra região, porque aí eu fui mudando. Eu conheci a Flórida, vários pedaços da Flórida, eu não fiquei limitada só a Orlando. Até coisa com peixe-boi lá, eu fui numa nascente que tinha peixe-boi, nem imaginava. Você acha que isso estava no meu roteiro? Não estava. Nem mais vai botar lá nos Estados Unidos, nadar com peixe-boi, não tinha isso no meu roteiro. Fui conhecer as praias do Golfo do México, que ficam ali na Flórida. Olha aí, olha essa cor dessa água, gente. O que é isso? Eu nem imaginava que tinha esse tipo de praia nos Estados Unidos. Mas o quê? A hospedagem gratuita te abre tanta possibilidade de conhecer lugares fora do óbvio, que você tem, além de tudo, esse ganho. E tudo isso, por exemplo, o negócio do peixe-boi ali, de graça. Não paguei nada. A praia paradisíaca, não paguei nada. Né? Então, acaba que a sua viagem fica muito mais interessante. Coloca aí nos comentários se você topa esse tipo de hospedagem. Se acha que vale a pena. A minha aluna Marina, ela acha que vale super a pena. Olha só o que ela falou. Que ela fechou o primeiro... Isso aqui foi quando ela fechou a primeira hospedagem dela. Ela economizou R$15.000 em uma hospedagem de 3 semanas. E é só o começo. E ela foi com 2 crianças pequenas, tá? Então não tem desculpa. 2 crianças pequenas. Venceu o medo, falou, eu vou, tá maluco? E também o que acontece? Quando os meus alunos, né, lá na comunidade, eu mostro isso tudo, eu mostro os bastidores. Então, a pessoa ganha confiança. Fala, porra, se a Mariana tá fazendo, né? Não morreu, voltou viva, tá lá, tá curtindo, tá sendo tudo de bom, por que eu não vou fazer? Aí ela foi e fez. E depois que ela fez, fazendo, tem uma outra aluna nossa, a Geisa, com 2 filhos também, que ela falou, o quê? Ela tá indo com 2 filhos, eu vou também.
E é assim, vira uma pequena pirâmide, tá? Porque um vê o outro fazendo e ganha a coragem. Então essa é a importância de você estar numa comunidade desse jeito, uma comunidade que vai te estimular, que vai te colocar pra cima, que vai ter gente viajando o tempo inteiro. Isso vai te dar ali ânimo, entendeu? E coragem. Aí a Otávia, nossa outra aluna, ó, Home Exchange, ó, às vezes eu não consigo acompanhar, quando eu vejo no Instagram eu mando mensagem. Aí ela falou, aí eu perguntei pra ela, eu falei, você ainda tá na Bélgica? Ela falou, tá na Holanda desde sábado. Vamos agora de carona pra Amsterdã com o dono da casa que vamos ficar. Viagem 100% Home Exchange. Ou seja, o dono da casa, além de receber, né, de abrir a casa pra ela e tudo, ainda foi buscar ela no lugar lá que ela tava. E 100% de economia. Imagina você ir para a Holanda e não pagar por hospedagem. É isso. Isso é a realidade dos nossos alunos, tá? Você viu ali no início do vídeo a nossa outra aluna, Cat, mostrando a hospedagem que ela ficou no Porto. É isso, gente. É sobre. E isso é tão importante que, além do Plano V, eu criei um treinamento só como se hospedar de graça pelo mundo. É um treinamento onde eu abro cada plataforma, como eu falei. Não existe só o Home Exchange, existem pelo menos 5 plataformas onde você pode fazer isso de formas diferentes, né? Hospedagem gratuita. Então tem essa com pontos, tem outros tipos, tem hospedagem com milhas também, quem quer fazer hospedagem gratuita com milhas, que vai acumulando as milhas organicamente, depois troca por diárias em hotéis. Então tudo isso nós temos no Como Se Hospedar de Graça pelo Mundo, que é o nosso treinamento focado nisso. É um treinamento que a gente vende separadamente para quem só quer focar nisso. E realmente não existe economia maior. E como eu estou numa onda de generosidade, este treinamento vai estar disponível gratuitamente, né? Vai ser um bônus para quem quiser depois entrar no nosso curso completo, tá? Então você já fica aí de olho que hoje eu vou já te dar as primeiras instruções. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, vai levar este treinamento maravilhoso de bônus, tá? Pronto! Podemos parar por aqui, né? A aula, eu achei. Acho que já entreguei bastante. Ou temos que ir para passagem mesmo? Tem que ir, né? Senão vocês morrem. Mas, ó, já aviso já. Vocês não vão ver em nenhum lugar estratégia que gere mais economia do que essa que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Mas agora a gente vai falar de passagem porque vocês gostam de passagem. É a passagem que tira o sono, certo? Ó, se você tá achando que essa aula tá sendo válida, manda ela para alguém lá no WhatsApp, pode mandar no grupo da família, eu deixo, tá? Clica aqui no botão de compartilhar e fala assim, ó, olha isso, olha o que tá rolando. Vem aqui que ela vai falar de passagem. Aí a pessoa vai se interessar, vai vir enlouquecida. Pode chamar mais pessoas, porque realmente é o que eu falei. Quando a gente cria um evento desse, qual é o meu objetivo? É te ajudar a cortar caminho, né? A ser um atalho para que você não fique aí quebrando a cabeça e deixando de viajar por causa do preço das coisas. Então, para cortar caminho, gente, tem que ter estratégia. E é isso que eu tô dando aqui para vocês. Então, chama todo mundo aí, ó, que você quer que viaje mais, colega de trabalho, mas só se for colega legal, tá? Se for mala, não. Aí você deixa quieto. Deixa a pessoa passando férias aqui todo ano no mesmo lugar, tá? Mas se for gente legal, chama aí para assistir. Passagem. Quando a gente ouve falar de passagem, quais são as palavras de lei? Milhas, promoção, cartão black, sala VIP, virou isso, né? Passagem se resumiu a isso. Não se fala nada muito diferente disso, né? Se você busca sobre conteúdo de viagem na internet, é sobre isso. Mas eu venho trazê-los notícias, tá? De que eu fiz minha volta ao mundo, conheci 40 países e não dependi dessas coisas. Aqui, ó. E não dependi dessas coisas. Eu tenho meu cartão black? Tenho. Usei sala VIP, usei. Promoção, nunca comprei em promoção, tá? Aqui nessa viagem da volta ao mundo, não comprei nenhuma promoção. Milhas usei, vou mostrar aqui em que momento que eu usei, mas eu não dependi disso para conhecer os 40 países que eu conheci,
tá? Não foi a única coisa. O que eu fiz e o que eu acredito? Eu combinei várias estratégias dependendo de para onde eu queria ir. Porque se você acumula milhas, você sabe que às vezes para o destino que você quer ir, gente, não adianta você ter um tantão de milhas. O valor em milhas às vezes está um absurdo. E aí não vale a pena você gastar aquelas milhas que você levou tanto tempo para acumular para emitir aquela passagem, né? E promoção, você ficar esperando uma promoção cair do céu, como é que você vai se planejar? Você não sabe quando que a promoção vai acontecer. Ou às vezes quando ela acontece é porque é um destino que você não quer, ou o clima no destino tá ruim, ou é uma promoção que acaba em segundos e você perde. Então não dá para ficar esperando, né? Então, o que eu uso? Várias estratégias, dependendo do lugar que eu quero ir. Busca avançada. Então, eu não entro lá no Google e vejo a primeira passagem e falo, nossa, tá caro, e fecho o Google e vou chorar em posição fetal. Não. Eu sei apertar os botões certos e fazer uma busca avançada para aparecer aquilo que eu tô precisando. Mas isso como que eu aprendi? Do dia pra noite? Claro que não, né, gente? Estudando muito, errando, acertando, viajando, aprendendo novas técnicas. Então, hoje eu consigo fazer isso. Por isso que eu ensino, né? Porque eu aprendi na prática ao longo de muitos anos. Multidestinos, que é você combinar vários trechos e com o valor que você pagaria em uma passagem, você consegue viajar para até 4 destinos pelo preço de um. Sim, isso existe, tá? Isso existe. Eu já fiz muito, meus alunos também. Stopover, que é você aproveitar uma conexão que a companhia aérea oferece e você passar alguns dias no destino, sem pagar nada mais na passagem. Skip legging, que aí é o contrário, é você não completar, você tem uma passagem com conexão, você desce na conexão, não vai até o final. Milhas, que todo mundo já sabe o que é uma das estratégias. Os hubs, o que são hubs? São as sedes das companhias aéreas. Cada companhia aérea tem uma sede, que é um aeroporto onde ela faz os paranauês dela, né? Então, a TAP, onde é a sede? Lisboa. A Qatar Airways, onde é a sede? Em Doha. Então, esses são os hubs. E esses hubs são estratégicos. Por quê? Porque a gente consegue voar de lá mais barato. Então, tem que saber onde que eles são. Então, tudo isso, gente, eu vou combinando para conseguir um preço legal na minha passagem. É assim, não tem milagre. Eu queria falar assim, ó, você vai apertar um botão e você vai economizar 50%. Não existe isso. Não existe, pode esquecer. Tem que saber um monte de coisa. Por isso que eu falei que você tinha que estar com a mente descansada. Ninguém pode te perturbar neste momento. Vou te mostrar aqui uma das estratégias que eu uso para, por exemplo, eu quero voar para a Europa. Eu cheguei lá, o preço da passagem na Europa, Senhor, socorro Deus. Uma das estratégias que eu uso. Então, vamos lá, um voo para São Paulo, Roma, entrei no Google, primeiro preço, R$ 2.500. Aí você fala, de jeito nenhum que eu vou pagar isso num voo. Fechou a aba, foi dormir. Desistiu de ir para Roma. Só que eu, fazendo uma busca avançada, o que eu consigo fazer? Eu consigo encontrar esse mesmo voo, tá? Vou mostrar ele aqui, ó. Quarta, 6 de dezembro, alta temporada. Não te falei que o que eu vou te mostrar aqui funciona em alta temporada? Pô, funciona. Alta temporada. Ele sai 20h40 e chega meio-dia e 10 aonde? Em Roma, pela ITA, que é uma companhia aérea que tem a sua sede em Roma. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, se vai pela ITA, todos os voos que saem do Brasil pela ITA, indo para outras partes da Europa, param em Roma. Vamos ver se algum desses voos está com preço melhor? Aí eu fui lá, fiz uma busca avançada e o que eu achei? Achei que a ITA vai para Madrid e para em Roma. E ela cobra mais barato para ir para Madrid do que ir para Roma. R$ 1.901. Aí, o que eu fiz? Ah, então tá, é o mesmo voo? Vai parar em Roma? Pronto. Economizei R$ 610. Eu desço em Roma. Isso se chama skip legging. As pessoas morrem de medo de fazer. Por quê? Porque acham que é ilegal, porque acham que vai dar problema na imigração. Gente,
vou falar para vocês, viajante experiente faz isso aqui o tempo inteiro. Agora, a pessoa que nunca fez fica com medo, porque acha que você não está cometendo nenhum crime. Não existe na legislação skip legging sendo enquadrado como um crime, tá? Não existe isso. Existe as pessoas falando demais e espalhando o medo. Enquanto vocês ficarem ouvindo as pessoas que ficam na internet espalhando o medo, né? Porque isso engaja, vocês vão viajar muito menos, porque vocês vão ficar com medo de fazer hospedagem gratuita, vai ficar com medo de fazer skip legging. Qual é a única questão aqui? Você não pode ir com mala despachada, senão sua mala vai pro final. Ah, mas eles vão obrigar a despachar a mala. Isso acontece muito mais no Brasil do que em voo internacional. Tá? São voos com aeronaves menores, aqui no Brasil, voo da Gol, Rio, Belo Horizonte. É provável que os últimos passageiros eles peçam para despachar a mala. Por quê? Porque é uma aeronave menor e tal. Em voos internacionais com aeronaves maiores, isso é mais raro de acontecer. Tá? Mas existe uma série de medidas que você pode tomar para que você fale, não, a minha mala não vai ser despachada. Eu tenho aqui itens de valor, você pode pedir uma declaração lá de itens de valor. Você pode alegar várias coisas, tá? Ou você pode viajar só de mochila, que é o que a gente faz o tempo todo também. Os nossos alunos vão para a Europa com uma mala, uma mochila, tá? Eu viajei 60 dias na Europa com uma mochila no inverno. Mostrei também, tem vídeo no YouTube aqui. Tá? Então, assim, tudo o que você quer fazer? Você quer pagar mais barato? Vai ter uma contrapartida. Vai ter, gente. Quer pagar mais caro? Beleza, compra o seu voo direto, compra sua mala despachada e vai pagar mais caro. É assim, é a vida adulta, tá? Tô sendo bem sincera. Ai, não quero porque eu tenho medo. Não faça. Por isso que lá no Plano V, a gente tem mais de 10 estratégias para você fazer o que você quiser. Se você não quer, não faz. Agora, você quer fazer aí, ó, R$610 de diferença. Vai viajar você, sua família, marido, as crianças, 4 pessoas, R$2.000 de diferença, R$2.400 de diferença. Mais de 10 estratégias só na passagem. Então não vai ter mais. Isso que eu ia falar. A produção me lembrou aqui. Mais de 10 estratégias de passagem aérea eu tenho só no curso de passagem aérea. E ele faz parte do Plano V, tá? Então, quanto mais a gente souber, melhor. E qual é a vantagem disso aqui? Que isso aqui eu consigo fazer do dia para a noite. Eu não preciso ter milhas, eu não preciso esperar a promoção, eu vou lá, aperto o botão certo, pum, 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 essa passagem aparece. Quem quiser fazer teste aí pode fazer depois, tá? E o que eu usei aqui? Uma busca avançada, os hubs, porque eu sabia que a ITA tinha um hub em Roma, então eu falei, cara, qualquer voo da ITA que vá para a Europa vai parar em Roma, eu quero ir para Roma, vou pegar essa carona. E o skip leg, tá? Outro exemplo, vou dar aqui um exemplo agora do jeitinho que vocês gostam, tá? Eu peguei esse voo aqui de Singapura para Roma também, tá? Porque eu dei uma volta ao mundo, então eu passei por Roma 2 vezes, né? Cheguei e parti. E de Singapura para Roma, fui lá ver o valor em dinheiro, estava R$ 2.212, um voo pela Qatar. A Qatar é a melhor companhia aérea do mundo. Então, R$ 2.212 não estava nem ruim, mas eu fiz meu dever de casa e eu tinha lá muitos pontos na Azul. Tinha lá pontos suficientes. Por quê? Se você preencheu o check-in obrigatório aqui do evento, você recebeu uma aula sobre acúmulo de milhas, não recebeu? De grátis. Recebeu. Então, se você já está aplicando tudo que eu botei naquela aula lá, quando chegar no fim do ano, você já vai ter muito mais do que isso aqui, tá? Então, eu tinha lá, fiz meu dever de casa, eu estava na minha volta ao mundo, o que valia a pena para mim no dinheiro, eu comprava no dinheiro e fui deixando aqueles pontos acumulando, né, para o momento em que eu achasse que valia a pena pegar um voo bem mais longo. Esse voo aqui tinha acho que 14 horas, sei lá, 12 horas. E pronto, tava lá 99 mil pontos, o mesmo voo. Falei, menina, eu tô com esses 99 mil pontos aqui e mais R$524, vou usar. Por quê? Porque eu acumulei esses pontos ao longo do tempo, então do meu bolso ia sair R$524. Melhor do que sair 2.212. E no nosso caso, que sou eu e boy, né? São 2 pessoas.
Então, eu tive aqui uma economia, gente, eu gastei 1/4, né, do que eu gastaria. Foi 75% de economia, mais ou menos. Eu sou de humanas, é isso mesmo? Alguém me confirma aí quantos por cento de economia? Que eu esqueci de botar no slide, socorro Deus. Mas vocês viram, né? Melhor pagar 2.212 ou 524? 524. Porque eu acumulei esses pontos organicamente, tá, gente? Organicamente. Eu não comprei esses pontos. Tá? O que eu usei aqui? Peraí que a produção tá calculando aí. 76% de economia num voo, tá? Isso aqui eu não vou me aprofundar porque eu já mandei uma aula gratuita. Se você preencheu o check-in lá obrigatório, você recebeu. Se você não preencheu, comeu bola. Mas não, tá disponível ainda. Tá disponível ainda? Uhum. Ih, tá disponível ainda. Mas tá no grupo. Tá no grupo lá. Depois você entra lá, preenche que no final tem. Então eu usei aqui busca avançada, os hubs, porque eu fui para Doha, no Catar. E lá em Doha, não falei que era o hub dessa companhia? Ainda fiz stopover lá. Por quê? Porque a Qatar oferece stopover. Usei milhas. Então, eu combinei, gente, 4 estratégias para fazer isso aqui. Tá? 4 estratégias. E o que aconteceu? Saí de Singapura, passei uns dias no Catar e depois cheguei em Roma pagando R$500. Tá bom para vocês? 2 países pagando R$500. Se alguém falar para mim que não dá, fui no evento, não aprendi nada, não deu para economizar, não dá para economizar, vou te dar um catiripá pra você falar isso. Dá sim, tá? Volta lá e para você assistir a aula lá de acúmulo de milhas, você vai saber exatamente como chegar nisso daí. Ai, Mari, mas e se eu não tenho milhas? E agora? Eu não tenho. Querem aprender a comprar com milhas sem ter milhas? Quem não tem milhas aí? Fala, não sei nem por onde começar. Uma chatice. Eu não tenho muita paciência para milhas não, tá, gente? Quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa muito prática. Esse negócio deles ficarem mudando regra toda hora vai me subir num ranço. Então, eu uso milhas, assim, para os momentos que eu preciso. Eu não fico surtando e cheia de planilhas e cheia de, meu Deus, e tem que acumular e tem que ter 1 milhão de cartões. Não tenho esse tempo nem essa paciência, tá? E mesmo assim, vou para onde eu quiser, a hora que eu quiser, tá? Que eu uso isso como uma das estratégias, não a única. Então, não tenho milhas. O que você vai fazer? Pega aí o papel e caneta, tá? Vamos anotar aqui, porque isso aqui, gente, é o que eu falo, que milhas é chato pra cacete, tá? Quem fala pra vocês, é super legal, não é legal não. É chato, mas funciona. Então a gente tem que aprender. A gente é obrigada, isso aqui pra mim é a aula de matemática, de física. Isso aqui pra mim é a aula de física, que na escola eu ficava assim, falava, cara, não é possível que eu tenha que aprender isso. Aí tinha que aprender pra poder passar lá nas provas, né? E é isso. Então vamos lá. Papel e caneta. Não tenho milhas. O que você precisa fazer? Você precisa ter uma conta na Livelo ou na Esfera. Uma das duas, tá? Qualquer uma das duas. E o seu cadastro lá, na Smiles, na Azul ou na Latam. As 3. Faz o cadastro lá nas 3. Já te falei isso lá na aula. Pronto. Fez isso? Beleza. Começou a acumular. Acumulou pelo menos 1.000 milhas. Ou na Livelo, ou na... Milhas não, tá, gente? Pontos. Porque na Livelo e na Esfera é pontos. Acumulou? Na Livelo pelo menos 1.000 pontos? Pronto. Você já tá tranquilo. Já pode fazer isso aqui. 1.000 pontos. Já pode fazer. Você vai esperar uma promoção de transferência bonificada. O que são essas promoções? É o momento em que os pontos que você acumulou na Livelo vão para a companhia aérea e vão virar milhas para você de fato voar, tá? Então, os seus pontos, eles passam por uma metamorfose e chegam lá na companhia aérea como milhas. E o que acontece? De tempos em tempos tem promoções. Essa promoção aqui que eu vou mostrar foi da Azul. Então, a Livelo falava, olha, se você mandar pontos Livelo para a Azul, eu vou te dar 90% de bônus. Você tem que se cadastrar na campanha. Aí você fala, 90% de bônus, então eu tenho 1.000 pontos, eu vou ganhar 1.900? É isso? Aí você fica, nossa, vai praticamente duplicar os meus pontos. Exatamente. Porém,
Os 90% não são para todo mundo não, tá? 90% é só para quem é cliente Azul, Diamante, Platinum, Gold, não sei o que da Azul. Vou pegar o exemplo aqui dos mortais. Todo mundo, todo o resto, tá vendo? Tem um monte de letra miúda. Todo o resto, aqui, ó, 90% tá aqui, ó. Tem um monte de coisa. A maioria das pessoas que não fizeram nada, não tem nada, 50% de bônus. Vamos ver o que dá pra gente fazer com esses 50%? Estão acompanhando, gente? Ou tá muito rápido esse? Com 50% de bônus, o que você vai fazer, tá? Eu, na Livelo, como eu falei pra vocês, eu tava fazendo lá meu dever de casa e eu tinha lá 19 mil pontos, tá? Que eu juntei de diferentes formas. O que eu vou fazer? Ao invés de eu ganhar 50% sobre 19, porque 19 mil pontos, eu não vou nem pra Nova Iguaçu, né? Não vai pra lugar nenhum com 19 mil pontos, tá, gente? Muito difícil. Só se acontecer um milagre. Vou falar, cara, eu não vou transferir 19 mil pontos pra eu ganhar 50%. Vou ganhar o quê? 9 mil pontos? Não quero. Eu quero transferir 100 mil pontos. Eu sou dessas, eu sou afrontosa. Hoje eu vou esbanjar. Aí a Livelo vai falar assim pra mim, ó. Acompanha aqui, ó. Eu falei pra Livelo, eu quero 100 mil. Não quero os 19 que tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 19 mil pontos, é o que eu tenho, que eu acumulei. Aí eu falei, não, eu não quero 19 não, eu quero 100 mil. Aí ela me respondeu, ela falou, olha, com 19 mil pontos que você tem e os 100 mil, você tem que pagar R$ 2.227 para transferir. Aí a pessoa que não entende nada disso fala, Deus me livre, eu vou dar R$2.000 para transferir, para ganhar 100 mil? Calma, vamos fazer conta. É por isso que eu falo que isso aqui é chato pra cacete. Vamos fazer conta. Na verdade, eu não vou ganhar só os 100 mil, porque tem a transferência, né? Tem o bônus de 50%. Eu vou ganhar 150 mil, vai chegar lá 150 mil. Então, na verdade, eu vou pagar esses R$2.000 aqui, pouquinho, para receber lá 150 mil. Só que eu já tenho 19. Já tenho 19 mil, não tenho? Então, esses 19 mil eu não tô pagando nada por ele. Mas eu quero transferir 100 mil para receber 150. Eu tenho que pagar 2.227. Até aqui, tá todo mundo acompanhando? Ou alguém já tá com cara de Nazaré, já se perdeu? Até eu tenho que ficar assim, deixa eu ver se tô falando certo. Então, eu tô comprando, na verdade, 131 mil pontos, porque eu já tenho 19. Tô comprando 131 mil pontos. 131 mil pontos são quantos milheiros? 131. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o valor que eu tô investindo por 131 milheiros, o que dá R$17 por milheiro, que é um valor legal. Eu poderia pagar menos ainda nesse milheiro? 12, acho que não. 14, 15? Poderia. Se eu tivesse em um desses outros casos aqui. Vamos voltar aqui, ó. De 70% de bônus, 75% de bônus, 90% de bônus. Aí, quanto mais eu ganhasse, mais eu diminuiria o valor do meu milheiro. Entenderam? Mas aí é uma estratégia que você tem que montar de longo prazo. Isso aqui eu tô falando para quem não tenho milhas agora, eu preciso agora. Pronto. Aí, 17 por milheiro azul. Pô, Mari, mas eu vou investir R$2.000, e aí? Você vai investir para você comprar uma passagem lá na frente mais barata. Porque é melhor você ter essa quantidade de milhas no seu caixa para você emitir quando você precisar, porque você comprou por um custo baixo, do que você ficar dependendo dos valores que vão aparecendo aí e só ter a opção de comprar no dinheiro. Vamos ver um exemplo? O que a gente consegue? Ah, outra coisa, tá? Aqui eu consegui 17 por milheiro da Azul, que é o quê? Se eu fosse comprar direto com a Azul, essas 1.000 milhas, eu pagaria R$35.
Então, uma pessoa que não conhece essa estratégia, fala, ai meu Deus, eu preciso de pontos Azul. Entra lá na Azul, digita lá, comprar pontos, R$1.000, R$35 tem que sair do seu bolso. Ao invés de sair 17 nessa estratégia que eu tô falando aqui. Então, aqui eu tô mostrando para vocês como economizar pelo menos 50% na compra de pontos. Isso você pode fazer com as Smiles, com qualquer uma delas, tá? Desde que tenha uma promoção. Comprar fora de promoção, você vai tomar manta. Então, por isso que entra a parte do planejamento e da estratégia. Por quê? Você tem que saber qual companhia aérea te interessa. Se você quer voar com a Smiles, para que você vai fazer isso aqui com a Azul? Né? Então, 50% de economia aí na compra dos pontos. Vamos ver como é que isso se traduz em uma passagem aérea. Por exemplo, uma passagem da Azul, né? Da Azul não, nem é da Azul, é da Turkish, mas que eu posso emitir pela Azul, porque elas são parceiras. Para Buenos Aires está lá, 36 mil pontos, mais R$55 de taxas. 36 mil pontos, eu preciso de quantos milheiros? 37, né? Porque não faz picado. Então, eu tenho ali minha conta, 37, ó, vezes R$17, que foi quanto eu paguei por cada milheiro. Então, essa passagem para mim, se eu comprei esses pontos, vai sair a R$684. Quanto seria essa passagem no dinheiro? Vamos ver no Google? R$1.571. Então, por eu ter feito essa estratégia dedos e dedos e dedos atrás, eu posso pagar 684 na passagem ao invés de pagar 1.571. Eu tenho 56% de desconto. Bugou a cabeça? Já sabiam disso? Não sabiam? Alguém já tinha mostrado? Já estavam por dentro? E, gente, isso aqui você aprende, né? Aqui eu tô mostrando muito rápido, não consigo abrir o site, mostrar tudo. Mas a gente tem uma aula só sobre isso lá no Plano V, mostrando, detalhando, fazendo a compra, tudo direitinho. E nunca subestime o poder de uma aula. Às vezes, uma aula é tudo que você precisa para resolver a sua viagem. De verdade. Para você desengatar, desbloquear aquela viagem que estava ali atravancada. Quer ver uma prova disso? Vou te mostrar. Oi pessoal, eu sou a Renata, vim aqui contar um pouquinho da minha experiência de encontrar passagens com a estratégia certa. Eu tenho um curso que eu vou fazer em Portugal no próximo ano e aí eu precisava encontrar passagens que estão girando em torno de R$7.000 no Premium ou R$6.800 mais ou menos na econômica. Quando ontem eu entrei na live com a Mari, ela deu algumas dicas já de encontrar multidestinos, né? E depois eu virei aluna do Plano V imediatamente após a live. Já na primeira aula eu consegui encontrar passagem aérea, incluindo esses multidestinos. Então eu vou fazer Brasil, Portugal, além disso eu vou para Roma e também Espanha. Tudo isso pelo preço mais em conta do que eu faria somente Brasil-Portugal comprando aqui. Então as estratégias são maravilhosas. Eu só assisti a primeira aula porque eu virei aluna ontem, mas foi a aula que já me salvou. Então, conforme eu falei, não subestime o poder de uma aula. Às vezes uma aula bem explicada, um tutorial ali bem detalhado, tudo que você precisa. E a prova disso é... Peraí, cadê meu negócio? Ó, que os meus alunos falam. O Pablo, por exemplo, ele falou que ele seguiu à risca as instruções que eu passei e que o avião ficou em 5º lugar em termos de custo. Então, ele pensava que a passagem aérea era o mais caro. E não, ficou em 5º lugar. Foi a 5ª coisa mais cara da viagem dele. Então, essa é a importância de você ter conhecimento. Não vou cansar de falar isso. A Mari falou, ó, que ela conseguiu R$480 em 4 passagens. Na primeira compra de passagem que ela fez, depois do Plano V. Primeira compra. Então, gente, não subestime o quanto você pode economizar, o quanto você pode passar a viajar mais, só por você ter acesso ao conhecimento certo. E vocês sabem, que eu já falei que não é segredo para ninguém, ao final deste evento, nós vamos abrir as inscrições para o Plano V, obviamente, né? Como todo evento gratuito, tem um grande finale. Mas não é por isso que eu não entrego aqui algo realmente de valor para vocês. Mas
Essa edição vai ser muito diferente, porque a gente vai fazer algo que a gente nunca fez antes. E quem estiver entre os primeiros inscritos vai se dar muito bem. Mas vai se dar... Eu até fiquei revendo depois. Eu falei, gente, é isso mesmo que a gente vai fazer? É. Eu tô fazendo isso, assim, também com um medinho, porque a gente nunca fez, né? Então, tudo que a gente nunca fez, a gente fala, meu Deus do céu, mas vai dar bom. E para você estar entre os primeiros inscritos, a gente criou um grupo de super interessados. Então, é um grupo no WhatsApp, tá? Que eu não vou ficar enchendo a cabeça de vocês lá com nada. Mas é o grupo onde a gente vai abrir as inscrições meia hora antes de o público geral, tá? Então, se o que você tá vendo aqui até agora já te interessou, minha filha, é só uma pontinha do iceberg. A nata da nata, o creme de la creme tá lá no plano V. E quem estiver entre os primeiros inscritos vai ganhar bônus que a gente nunca deu antes, tá? Que são coisas que vocês pedem, tá? Que vocês já pediam há muito tempo, que a gente falava, não vamos fazer. Vai ter. Então, se você tá interessada, quer saber mais sobre isso, tá interessado, quer estar lá entre os primeiros inscritos, quer ter a oportunidade de estar lá entre os primeiros, digita não, gente. Aponta aqui a tela do seu celular para esse QR Code e entra lá no grupo de super interessados. Você não vai pagar nada para entrar nesse grupo, tá? Você entra lá, porque lá a gente vai mandar o link primeiro para quem realmente está super interessado em se aprofundar nisso e que já entendeu que esse conhecimento vai mudar para sempre a forma como vocês viajam, tá? E fazer tudo com suporte e não errando e acertando e, enfim, tendo que descobrir tudo sozinho. Que é muito mais difícil, por quê? Porque a gente tem o conhecimento especializado e testado, né? Então, quando você fica aí na internet buscando informação de um lado, de outro, você corre o risco de cair em informação errada e não resolve sua vida. Lá não, lá é tudo testado, aprovado, tem suporte. Então, dito isso, grupo de super interessados, entra lá se você quiser estar entre os primeiros e ganhar tudo que a gente preparou, porque não é pouca coisa e que a gente nunca fez. O que mais que nós temos? Como eu te falei, né? A gente aqui trabalha com método. Então, a minha proposta é que a partir dessas aulas que você está assistindo aqui, você pare de buscar dicas soltas, fique caçando promoção, só depender de pacote, perca horas e horas no Google, ficar comprando o que não precisa para acumular milhas. Não é esse o caminho, tá? Não perca seu tempo gastando dinheiro errado. Nada disso que você vai fazer vai te trazer o que você busca. O que você precisa é um método. Você precisa de um passo a passo validado. E é isso que vai trazer a oportunidade de você curtir suas férias com conforto, sem gastar uma fortuna. E esse método é o quê? Você precisa ter um passo a passo. Porque o que eu te mostrei até agora acaba ficando um pouco uma coisa ali, outra coisa aqui, mas entre essas coisas tem outras coisas e que tem que ser feitas em uma ordem certinha. Então, na próxima aula, eu vou trazer para você o passo a passo definitivo para você viajar quando quiser, tá? Então, vai ter ali, ó, tudo certinho. E é por isso que você não pode perder, porque aí eu vou te ajudar a organizar toda essa bagunça que eu fiz na sua cabeça. Que eu espero que você esteja com a cabeça bem bagunçada agora, porque senão não valeu. Se for você sair daqui tranquila, você não sair daqui com pulga atrás da orelha, você não sair daqui com vontade de aplicar as coisas, algo de errado não tá certo. E por falar de algo que está certo, é o nosso sorteio, né? Vamos fazer o nosso sorteio? Quem já vai virar minha aluna neste minuto não, porque tem que dar uns minutos para vocês, né? Regras do sorteio. Link da aula 3 vai entrar no chat agora, ou já entrou, que eu não consigo ver. Você vai lá no link da aula 3, vai ativar o lembrete da próxima aula, que é a aula mais importante, onde eu vou mostrar todo o passo a passo para você seguir, pra você planejar suas viagens pro resto da vida na ordem certinha, não faltar nada. E você vai comentar lá depois, no post do Instagram, nesse post aqui, tá? Tem que ser nesse post, porque a gente faz o sorteio pelo post. Então, se não tiver lá o seu comentário, a gente não consegue fazer. E depois a gente confere também se você ativou as notificações.
Você vai responder para mim qual estratégia você vai usar na sua próxima viagem. De tudo que você viu até agora, da aula 1, da aula 2, qual estratégia que você fala, cara, eu tenho que aplicar isso. Isso aqui vai fazer diferença para mim, tá? E eu vou estar lá no Instagram te esperando pra gente fazer o nosso sorteio. Combinado? Repete aí. Vamos repetir. Link da aula 3 está no chat. Clique nesse link, vai lá, ativar as notificações. Ativou as notificações? Legal. Vai lá no Instagram, @viajantesincera, procura esse post aqui da aula 2. Esse aqui, ó, aula 2. E comenta qual estratégia você vai usar na sua próxima viagem. Um comentário bem elaborado. Não pode comentário preguiçoso. Se colocar lá, hospedagem gratuita. Falou, acho que você consegue entregar mais do que isso, tá? E vou entrar lá no Instagram para fazer o sorteio por esse post, tá? Corre lá para fazer tudo. E também temos o grupo de super interessados. Vou botar aqui de novo para quem ainda não entrou, entrar para as inscrições do Plano V que vai rolar na segunda-feira que vem. Tá bom? É isso tudo? É só isso tudo? Então agora eu saio de cena, vocês fazem tudo que vocês têm que fazer e a gente se encontra lá no Instagram. Até já!